Bom dia a todos. Vamos iniciar aí aulas sobre Power BI e hoje a gente vai trabalhar aí a gestão de RH. Então, na aula anterior a gente mostrou algumas coisas aí que a gente poderia fazer com a gestão de RH. Então, vocês tinham disponíveis aí todo o material para que... Pois não, Clarice? Oi, professor, bom dia. Bom, Ontem, de madrugada, eu fiz a postagem do vídeo e a do meu Power BI. Só que logo em seguida que eu fiz a postagem, eu desliguei o computador e eu fui olhar agora e não tem, tipo, já tá na fase de avaliação e tá que eu não enviei. tem mais Mas, alguém que está mas nessa você pode situação? conferir lá no pé do horário que eu postei o vídeo e, né, o Power BI tava pronto, então. Não sei se você pudesse abrir para eu só postar o Power BI e o link do vídeo de novo. Pessoal, eu vou abrir mais um pouquinho, mas por favor, coloquem aí logo para que não atrapalhe o andamento da aula, tá bom? Obrigada, professor. De nada. É, então vamos lá, pessoal. Então nós estamos aqui na aula do dia 20 e 22, né, de outubro, né? Então, se vocês observarem aqui, nós estamos na aula 20 e 22 de outubro. Então, o que a gente está fazendo agora é a gente vai fazer avaliação de pares durante a aula toda, e nesse período de avaliação de pares, enquanto vocês estão avaliando de pares, eu devo chamar, e que a gente chama aí de cold call, algumas pessoas para discutir um pouquinho essa fala que vocês colocaram. E eu gostaria de fazer uma fala antes disso, tá? Então tá aberto para aqueles que querem postar. Hoje, antes de começar isso, sempre na sexta-feira, no começo, eu vou trabalhar uma coisa diferente do Power BI. E hoje eu vou fazer isso. Semana que vem também eu vou fazer isso, tá? A semana que vem eu consegui um cara da startup, um cara muito bom aí, para poder conversar um pouquinho com você, quais as perspectivas, as necessidades em termos de capacitação profissional aí, para que vocês possam trabalhar numa startup, ok? Então vai ser uma oportunidade muito legal para que vocês possam perguntar e dialogar para aquelas pessoas que têm interesse em trabalhar em startups, ok? Então está aberto aí. Eu queria, antes de começar aí fazer o exercício de hoje, uma coisa diferente, comentar um pouquinho sobre esses vídeos que vocês estão fazendo. Não sei se vocês perceberam, mas a proposta desses vídeos é para que a gente possa trabalhar um pouquinho, não só a comunicação em si, mas uma comunicação argumentada. Ou seja, a gente adotou um modelo de Tolman, onde a gente tem uma tese, é o que você quer convencer o do outro lado lá, e a partir daí você busca fatos, no caso são dados que vocês já existem, que vocês já desenvolveram, coletaram, etc. E você tem que associar esse fato à sua tese. Ou seja, não pode pegar um número qualquer, é um número que vai ajudar que o outro lado acredite na sua tese. E no caso aqui, especificamente, qualquer um desses itens que a gente está trabalhando, você tem que falar, por exemplo, olha, a empresa está muito ruim, por exemplo, é uma tese, né? Ou a empresa está muito bem. E a partir do momento você traz os dados
e aí mostra que esses dados que você está trazendo, elas suportam essa sua tese. Então, esse é uma coisa que a gente tem que aprender, é uma coisa que a gente precisa treinar, é a argumentação. Então, essa ideia de argumentação, ela pressupõe que você tenha uma tese, ou seja, é uma afirmação que você vai fazer e que quer que os outros acreditem. Mas ela precisa não só ter o fato, mas você tem que convencer o outro lado que esse fato dá suporte à sua tese. Na verdade, se vocês imaginarem, esse é o mesmo processo que surge na área de direito em um tribunal. Diante dos fatos, há a interpretação dos fatos. Se você conseguir convencer o jurado da sua interpretação, você ganha o processo, ou seja, ajuda a convencer a sua tese. Tá ok? Então, é muito importante que vocês desenvolvam essa ideia. Nós estamos aí no Power BI 4, nós vamos ter Power BI até número 7, ok? Então, nós vamos ter a oportunidade de trabalhar essa, essa palestra, essa reunião que vocês vão ter com a diretoria, convencendo a situação da empresa e, eventualmente, vocês podem, no final, sugerir alguma coisa para eles fazerem. Então, defenda a sua tese e proponha alguma coisa para a empresa, tá ok? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse processo, vocês podem perguntar aí. Agora eu queria que vocês viessem aqui, tá? Nesse material da aula aqui, ok? Então vocês clicam esse material da aula e aí vocês vão abaixar algumas coisas importantes aí. A primeira que vocês vão abaixar seriam essas aqui, tá? Ok? No caso aqui, eu não sei se vocês estão trabalhando com aquela ideia que eu fiz na pasta C, né? No disco C, eu criei uma pasta Power BI e lá dentro tem o Power BI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc e tal. E eu queria que vocês abaixassem também, fizessem um download, opa, desse aqui, ó. Esse é uma pasta que chama Cidades. Mas essa eu não gostaria que vocês colocassem junto, não. Deixa separado aí no C, no D, alguma coisa, não colocar lá junto com a outra aí. O que que tem nessa outra aqui? Deixa eu ver aqui. Ela tem mais algumas vendas aqui, tá? Então aqui são 4 arquivos e aqui são 3 arquivos, mas a gente primeiro vai trabalhar esses aqui, depois a gente vai trabalhar aqueles outros lá. Então eu gostaria que vocês jogassem numa pasta, no meu caso aí a pasta chama PBI, e dentro da pasta PBI tem PBI 04, tá? Então eu gostaria que vocês, assim que tivessem conseguido abaixar todo esse processo aí, ou baixar esses arquivos, dessem um okzinho aí para mim. E aí eu vou explicar um pouquinho mais o que que significa, o que que a gente está fazendo aqui, tá bom? Legal. Então, o que que a gente vai fazer, pessoal? Nós vamos fazer um gráfico com as vendas, ok? Né? Nós vamos fazer um gráfico com as vendas dessas 3 planilhas iniciais. Esse gráfico com as vendas das 3 planilhas iniciais, eles estão numa pasta, ou diretório. Então, a gente recebe lá das filiais esse material, né? E aí faz o gráfico. E aí, de repente, a filial manda uma outra tabela
e aí você quer que ele atualize automaticamente todas os dados, ou seja, aquele gráfico que vocês estão fazendo, mas vocês não querem fazer o processo de novo. Vocês querem clicar só o botão atualizar. E aí nós vamos fazer de um jeito que, a partir do momento que você coloque as informações nessa pasta, ele tem a possibilidade de atualizar isso automaticamente. Então, todo mês você vai receber um monte de arquivos. Aí você recebeu o arquivo, você joga nessa pasta e clica o botão atualizar. Então, isso, pessoal, vai facilitar demais o nosso processo. Por quê? Porque a gente simplesmente vai ter que colocar o arquivo lá e depois clicar o botão atualizar. Então, isso é um recurso muito bacana, tá? Isso está no passo a passo, tá? Ele está como extra, ok? Então, a gente vai fazer esse processo agora. Então, o meu pressuposto aqui, né, é que vocês já tenham baixado esses arquivos e colocado em uma pasta aí, ok? Então, vamos lá. Então, esse aqui é o Power BI. Então, a gente vai aqui, obter dados. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida aí, pode me interromper. Primeiro, obter dados, tá? Depois, vocês clicam aqui o mais, né? Aí vai aparecer o mais, e aí eu gostaria que vocês selecionassem essa opção pasta. Então, essa é a pasta que a gente vai trabalhar. Então, vocês convencionam lá dentro da empresa ou dentro do seu computador que você vai ter uma pasta e essa pasta vai receber os arquivos das filiais, ou uma filial só, mas ele vai sendo atualizado todo mês e você recebe um outro arquivo. Então, tudo que tiver nessa pasta, você vai pedir para que as coisas sejam atualizem os dados referente às vendas, tá bom? Então, eu escolhi pasta aqui, conectar. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou procurar essa pasta que a gente tem aqui. Então, no meu caso aqui, eu não sei qual que vocês estão trabalhando aqui, né? No meu caso aqui, ele está no C, Power BI, no Power BI 4, sábado, esse que eu usei aqui. Se vocês tiverem uma outra pasta diferente dessa, então, por favor, coloque. Então, minha pasta é essa aqui, e eu usei esse botão procurar, ok? Aí eu vou clicar OK, e aí vai aparecer os conteúdos da minha pasta, ok? Se vocês estiverem nessa tela aqui, por favor, dê um sim aí para mim. Professor, isso era para estar no Power BI do dashboard que a gente já fez ou no novo Power BI? Não, nós estamos fazendo do zero, uma coisa nova. Ah, tá. Sim. Obrigada. Professor, tudo Pois bem? não. O meu não deu tanta informação igual do senhor, não. Ah, sim, mas a minha pasta que eu tenho um monte de coisa lá. Ah, tá. Agora, o importante é que nessa pasta que vocês estejam olhando, Vinícius, tenha pelo menos aqueles 3 arquivos que a gente pediu para que vocês baixarem, ou seja, a venda 02, 03, 04 de Salvador, Curitiba e Manaus. Beleza, tá certo então. Foi interessante essa pergunta do Vinícius, porque está muito diferente do meu. O meu tem muita coisa aqui. E aí eu queria mostrar para vocês que, na verdade, eu posso definir uma pasta
para colocar minhas coisas, mas essa pasta ela pode ter mais coisas do que eu vou precisar. E mesmo assim, eu posso conseguir filtrar as informações que eu quero. No caso de vocês, se vocês criarem uma pasta que só tem esses 3 arquivos, não vai ter problema nenhum, tá? Mas nós vamos fazer um jeito de tal forma que ele vai pegar só os arquivos que interessam, que são os arquivos que começam com vendas. Então, nós vamos ter que convencionar na empresa, sempre que as pessoas forem mandar os arquivos para a gente, ela começa com a palavra vendas. Isso significa que se você jogar numa pasta e eventualmente tenha outros arquivos lá, ele só vai pegar aqueles arquivos que começam com vendas, ok? Então, ele apareceu um monte aí. No meu caso, aí, ele tem mais coisas além de vendas, tá? Então, a gente vai ter que fazer um filtrinho. Talvez no seu não tenha esse interesse de fazer esse filtrinho, porque você quer que pegue todos os arquivos de lá, mas pode ocorrer que tenha outros arquivos que você não queira. Então, já vamos aprender esse processo. Agora, nós vamos... Opa, peguei do lugar errado. Opa, a Isabela está perguntando aí. Pessoal, eu vou ter uma pasta que tem só esses 3 arquivos. Quais são os 3? Salvador, Curitiba e Manaus. Tem uma pastinha que vocês têm que abaixar, que chama Cidades, que tem mais 4 arquivos. Essa você tem que colocar num lugar separado, porque a gente vai fazer uma brincadeira aqui mostrando para vocês, na verdade, o que acontece se a gente incluir mais pastas. Então, nessa pasta só vai ter Salvador, Curitiba e Manaus. Essa pasta que tem mais 4 arquivinhos, ela deve ficar fora dessa pasta aí, porque senão ele pega tudo. Então, só vamos ter Salvador, Curitiba e Manaus. Então, pessoal, aqui a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é clicar essa opção aqui, transformar dados. Eu escolhi a pasta onde tem Salvador, Curitiba e Manaus. Ok? Aí eu vou clicar aqui, transformar dados. Aí ele vai mostrar uma coisa que talvez vocês não estejam acostumados. Ele não está mostrando os dados. Isso aqui a gente chama de metadados. Metadados são os dados sobre os dados. E aqui ele mostra tudo que eu tenho aqui, tá? Incluindo aqui os 3 arquivos. Se eu quiser selecionar só os arquivos que começam com vendas, eu tenho que fazer um filtro. Ah, mas se eu tivesse colocado só os arquivos que me interessam lá, mais nada. Aí você não precisa do filtro. Porque você já escolheu a pasta e ele vai pegar tudo que tem na pasta. Mas eu quero deixar bem claro, quer dizer, se alguém colocar alguma coisa diferente, então eu tenho essa preocupação onde eu vou colocar um filtro que ele vai pegar tudo que começa com vendas. Tá ok? E aí, como que eu faço esse processo aí? Tá? Então, eu preciso fazer um filtro nessa coluna aqui. Ó. Ok? Aí eu venho aqui com essa setinha aqui para baixo e vou fazer um filtro que começa com, então deixa eu colocar aqui um filtro que começa com vendas. Deixa eu deixar mais aqui. Ó, escolhi filtro. Primeiro, na verdade, eu escolhi isso aqui, ó. A setinha para baixo. Então, esse aqui é 1. Depois 2. E depois começa com o 3. Ok? Então, filtros.
começa com, e aí eu vou escrever aqui vendas. Tá? Então, novo aqui, básico, e eu escrevi vendas. Aí depois eu vou dar OK. Beleza, pessoal? Então eu vou dar OK aqui. E aí, o que que ele fez? Ele só vai pegar vendas. Agora, o interessante desse processo, pessoal, que ele já guardou o que que eu quero. Um filtro que começa com vendas. Então, uma vez que eu fiz isso, ele vai aparecer os três. Se por acaso nessa pasta tiver 4, 5, 6, ele vai pegar todos. Por quê? O que eu estou falando para eles é, eu já dei a pasta que ele vai usar e dei qual é o filtro, começa com vendas. Então, tudo de começar, todo arquivo começar com vendas, ele vai incluir no nosso gráfico aí. Professor, Pois não. como que faz para excluir uma que veio errada? Por exemplo, se eu coloquei numa pasta, coloquei sem querer venda, só que não queria isso, eu queria excluir uma Não. linha dessa. Então, o que eu estou ensinando aqui, o Power BI, pessoal, é para pegar tudo que tem naquela pasta. Aí, se você quiser excluir aquilo, você pega, vai lá naquela pasta e tira o arquivo que você quer. Aí, ele só está mostrando um exemplo que ele está pegando agora. Se amanhã você tirar Curitiba e Manaus, você vai clicar o botão atualizar e ele só vai pegar o que sobrar lá na pasta. Entendeu? Ah, entendi então. Então, esse é só um exemplo. Se amanhã eu incluir mais coisas nessa pasta, ele vai mostrar tudo que tem lá, que começa com vendas. Tá ok? Então, pessoal, eu queria saber se vocês conseguiram chegar até aqui. Ou seja, fizeram o filtro. Por favor, dá um OK aí para mim. Beleza, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, poste aí no chat, tá? Ou vocês podem abrir aí o microfone e perguntar. Agora, na próxima etapa, pessoal, eu vou fazer uma coisa diferente, que vocês não estão acostumados, mas eu vou ter que usar aqui um comandinho diferente aqui, tá? Então, eu venho aqui em Content e clico esse ícone aqui. E aí vai aparecer alguma coisa aqui, tá? E aí vai aparecer uma tela aqui. E se vocês olharem o arquivo essas planilhas Excel, né? Quando você abre o Excel, lá embaixo tem aquelas abinhas e tem uma abinha que chama dados. É essa aba que a gente vai usar. Então, todos os arquivos que começam com vendas, eles vão ser incluídos no gráfico desde que eles estejam dentro da pasta que você especificou. No meu caso é Power BI barra Power BI 04 sábado. Então, tudo que tiver lá dentro, ele vai pegar. Agora, uma coisa fundamental nesse processo é a planilhinha. Quando você abrir o Excel, né? Deixa eu pegar aqui o arquivo Excel para mostrar para vocês aqui. Eu vou pegar aqui, é o C aqui, Power BI 4, e vou pegar aqui Salvador. A hora que eu abro esse arquivo, precisa ter algumas regras aí, pessoal. Quais são essas regras que a gente precisa observar aqui?
Olha aqui, pessoal. Os campos, todos devem ser iguais. Tá? O que mais que precisa ter preocupação? Esse nome aqui, dessa pasta do Excel, ela deve ser igual. Então, são duas coisas que a gente tem que preocupar, a avisar a filial, que ela tem que mandar os arquivos. O nome basta começar com vendas. Ele pode venda Rio de Janeiro, venda Curitiba, venda São Paulo, venda Porto Alegre, etc. Tal. Internamente, as colunas têm que ter o mesmo nome e a planilha embaixo tem que chamar dados, tá ok? Vou fechar aqui agora e vou voltar lá. E aí, se ela chamar dados, olha o que vai acontecer aqui. Eu estou avisando para ele que é para pegar a planilha que chama dados. Então, se você pegar uma planilha que tem um nome diferente, como tem o arquivinho de Rio de Janeiro para a gente fazer um teste, ela vai dar errado se não tiver esse nome, tá bom? Então, a gente vai escolher aqui dados, ok? E aí vamos dar ok. Então, eu escolhi a opção aqui dados, porque aí eu vou padronizar, todo mundo tem que colocar a planilha interna no Excel que chama dados, e aí eu vou dar um ok aqui, tá? Deixa eu voltar alguma coisa aqui, só para ver se... Deixa eu voltar lá, que eu estou achando que... Deixa eu só ver se eu fiz uma coisa certa aqui. Deixa eu só fazer o processo aqui, só para ver. Tem um detalhe que eu esqueci de passar para vocês. Então, eu coloquei pasta aqui, conectar. O caminho aqui, no meu caso aqui, computador, C, Power BI, Power BI 4. Eu estou refazendo o processo aqui, pessoal. Transformar dados. Aqui no nome eu cliquei a setinha, filtros, começa com, aqui, vendas, ok? Aí eu peguei a setinha aqui para baixo. E uma coisa que eu não passei aqui para vocês, eu não sei se arquivo de amostra, pessoal, isso aqui que eu esqueci de passar para vocês. A gente precisa escolher aqui em cima, arquivo de amostra Salvador, tá? Então, aqui, arquivo de amostra Salvador é uma parte importante que eu acabei não mostrando para você. E aí a gente vai escolher qual é o arquivo que a gente vai usar como amostra quando a gente for passar o modelo para as filiais, tá? Aí sim, a gente escolhe isso aí. Faltou escolher esse arquivo de amostra aqui. Então, se vocês quiserem mais um tempinho, vocês podem refazer o processo. Então, faltou só isso. Então, eu estou só atualizando aqui, pessoal. Como eu tinha feito duas vezes, acabei ficando duas coisas aqui.
Então, pessoal, a única coisa que tinha faltado é que ele decide escolher o arquivo amostra. Uma vez que a gente fez isso, do lado direito aqui, pessoal, vai aparecer esse Power BI que a gente está trabalhando aí, tá ok? Então, ele tem essas informações que a gente colocou aqui, tá bom? Uma vez que a gente fez aqui, a gente está apto a fazer os desenhos. Então, nós vamos fazer um gráfico, por exemplo, vamos escolher aqui essa coluna clusterizada, né? Então, vamos escolher essa aqui. Antes de fazer o gráfico, vocês têm que vir aqui, olha, e escolher essa opção do gráfico aqui, né? Então, fez aqui, cliquei no Canvas, colunas clusterizadas, e aí eu vou colocar aqui a cidade no eixo, tá? E também vou colocar as vendas em valor, tá? Então, nós vamos ter um gráfico parecido com esse aqui. Então, é importante para mim agora, se vocês derem um sim aí, se vocês conseguiram chegar nesse momento. Se não conseguiram, eu faço novamente, sem problema nenhum. Professor, eu estava refazendo aqui. Pois não, a gente dá um tempinho, não tem problema não, Vinícius. O importante é Beleza. que vocês cheguem nisso, se tiver alguma dúvida, você pode compartilhar a tela ou eu posso refazer de novo. Então, todo mundo está Professor, tendo... Pois não, professor, Vinícius. quando chega em Salvador modelo, aí coloca em Salvador modelo, depois dados e dá ok? Isso. Ah, beleza. Por que que eu estou escolhendo dados, ô Vinícius? É porque na planilha do Excel, lá embaixo, aquela abinha chama dados, tá bom? Beleza. E por que que a gente está escolhendo um modelo? É esse modelo que a gente vai passar para todas as filiais fazerem igualzinho, tá bom? Aí depois de ter feito isso, do dados, aí apareceu nas vendas, Salvador, essas coisas, eu faço o que agora? Transformar? Deixa eu ver onde que você está aqui. Aí você não quer compartilhar sua tela aí para mim ver como é que tá? Posso sim. Seguindo isso aqui, prof. Alô? Oi, não, eu só estou vendo ali. Ah. Quando você está no Power Query, lembra que a Power Query é uma etapa intermediária e não está carregado no Power BI para a gente usar, tá bom? Como que eu sei que está no Power Query? Lá em cima está escrito Power Query. Aí você faz lá em cima, fecha, né? Aqui? Arquivo, fechar E aplicar. e aplicar. Agora que ele vai para a memória, aí você permite fazer. Então, sempre fique atento a isso, porque o Power BI, e você está vendo que como você não fechou o Power BI, ele acabou ficando com o antigo. Mas não tem problema, o meu também aconteceu isso, deixa ele só atualizar aí, e a gente apaga um deles aí, tá bom? Tá bom. Então, quando a gente está trabalhando no Power Query, significa que a gente está ajustando os dados. Está vendo lá que tenho dois? Pode apagar o primeiro, botão direito ali, e aí a gente fica com um só. O botão direito, é isso. Ok. Bom, É agora você já está no Power BI, já está. Como que eu sei que está no Power BI? Não está escrito Power Query lá. Então está tudo na memória. Como eu sei que está na memória, que na coluna de direita aparecem os dados. Tá. Aí no lado esquerdo tem 3 íconezinhos. O primeiro é o desenho. Faz o desenho aí, vamos ver. Qual desse você pegou, professor? Eu peguei o quarto da esquerda para a direita. Esse? Isso. Aí você vai colocar cidade no eixo e vendas em valor, tá bom? Vendas em valor.
Tá bom, professor, obrigado. Desculpa o Não, incômodo. pode ficar aí. Pode ficar aí, vamos mostrando para o pessoal aí, tá, Vinícius? Ô, Vinícius, é o seguinte, então nós temos aí Salvador, Curitiba, Manaus, não é isso? Sim. Aí, de repente, chegou lá um outro arquivinho, né? Um arquivinho lá de Salvador novo. E a gente quer ver o impacto disso aí. Mas para a gente avaliar o impacto, seria legal, se você for ali em formato desse desenho, aí naquele rolo de pintura lá, e colocar rótulos, porque aí a gente vê. Aonde aqui? Isso. Aqui eu não consigo enxergar o seu aí. Você está vendo que não está aparecendo a opção, as bolinhas aí do lado direito? Tenta tirar essa parte de filtro aí, porque você não está usando. Como que eu tiro essa parte de filtro? Você vai lá em exibição e desseleciona o filtro. Na onde? É só selecionar o gráfico antes. Aquele Isso, não, mas eu estou Obrigado. falando para tirar essa abinha de filtro, essa coluna, porque aí fica mais espaço para você. Aí você vai lá no... aqui? É isso. Tá? Aí agora tá certo. Tá vendo? Você tem a opção aí que chama rótulo. Temos. E aí você vai a bolinha do lado direito, tá vendo? Ela tá vazia. Se você clicar, ela fica cheia, ela aparece o rótulo. Aí fica melhor para a gente ver. Por exemplo, quantos tem em Salvador? Em Salvador? Qual é as vendas, total de 70 vendas? mil. Tá. Você abaixa 70 mil, grava esse número. Você abaixou aquela pasta que chama cidades? Sim. Lá tem um arquivo que chama Salvador Novo. Joga ele dentro da pasta que você criou. Tá. Salvador Novo? Isso. Agora volta aí e clica o botão atualizar. Na onde? Aqui, Vai, né? isso. E aí, atualizou? Atualizou. Você viu como ficou fácil? Era só Uhum. era só colocar. Agora não tem mais arquivos lá, com exceção de Rio de Janeiro, não tem outros lá? Tem. Coloca todos menos o Rio de Janeiro. Tá. Então, o que eu queria mostrar, pessoal, isso aí é muito útil mesmo nas empresas. Pode atualizar, né? Isso. Tá vendo? Já colocou tudo. Modificou, né? Agora, falta só um. Vamos Rio de jogar Janeiro. Rio de Janeiro, vamos ver o que vai acontecer. Uhum. Ih, deu erro. Deu erro. Vamos dar uma olhada lá no Rio de Janeiro agora. Abre o arquivinho Excel para mim, fazendo favor. Tá. Dá uma olhada como é que está o nome da planilha. Tá dados SX. Tá? Então, dados X não é aquele nome que você escolheu lá no começo, né? Quando você selecionou. Uhum. Então, altera aí para dados. Salva ele. Pode fechar. E aí, agora vamos lá atualizar o Power BI. Não, agora já está lá, já está na pasta, né? Uhum. Só atualizar.
Beleza? Beleza. Então, pessoal, agora ficou fácil. Só fala para as empresas, ó, usa esse arquivo Salvador Modelo e aí vocês colocam essas informações aí. Beleza, pessoal? Beleza. Obrigado, viu? Mas não é Agora, pessoal, eu acho que todo mundo já conseguiu terminar esse processo. Eu vou habilitar agora. O Gustavo está perguntando aqui, poderia excluir o artigo, Salvador? Ô, Gustavo, agora eu posso fazer o que eu quiser. Posso escrever o antigo, posso pôr o novo e eu dou atualizar lá. Então, dependendo como é que você faz as processos aí. Mas você tem razão, por exemplo, se eu pegar e deixar o Salvador e ele tiver os mesmos dados do outro, você está duplicando. Então, o certo mesmo era você substituir, tá? E aí, a não ser que esse novo Salvador só vem com os dados novos. Se esse novo Salvador vier com os antigos e mais os novos, aí você apaga o anterior, tá bom? Pessoal, deixa eu só agora vocês têm que começar a avaliar os colegas, e aí eu gostaria de chamar algumas pessoas aí para entender um pouquinho o que que eles, qual que é a tese deles, o que que eles querem convencer a diretoria, tá? Então eu vou passar aqui. Quem não mandou também vai ter essa opção de corrigir, tá? De fazer avaliação, porque a gente acredita que ao avaliar o colega você aprende também, tá? Então vamos lá, pessoal. Vocês vão começar agora. Eu entendi, só confirma para vocês aí, que vocês sabem quem que vocês vão avaliar e aí vocês conseguem lá no Padlet identificar a pessoa, não é isso? Beleza, Pedro. Então vamos lá, pessoal. Agora vocês vão avaliar dois colegas mais autoavaliação. Eu vou só dar um tempinho aqui, mais 15 minutos, aí eu vou perguntar para algumas pessoas qual que é a estratégia delas em relação à reunião da diretoria do RH. O que eles fizeram, porque eu quero, mesmo se você não trabalhou com o modelo de Tolman, a gente vai trabalhar na hora ali, tá bom? Então, pessoal, é importante que todo mundo esteja presente aí. Como eu falei ali, eu vou às 9 horas chamar algumas pessoas. Se a pessoa não estiver lá, ela não confirma a presença. Aí, se ela saiu por um tempinho e não foi chamada, ela pode voltar e falar: olha, eu saí um pouquinho, eu estou à disposição para a gente discutir. Aí eu volto à frequência, tá bom? Então, eu vou dar 15 minutos para que vocês comecem a fazer a avaliação, e em seguida eu vou chamar algumas pessoas para que a gente faça essa apresentação argumentada para a diretoria. Então, eu vou falar se a empresa está bem, está mal, vou mostrar os dados e tentar convencer a diretoria que esses dados elas suportam a minha tese em relação à empresa e em seguida eu vou falar o que que eles deveriam fazer com a empresa, porque eu sou consultor da maior empresa de consultoria de negócios da América Latina aí, tá bom?
Então, nós estamos fazendo isso aqui agora, avaliando os colegas aí. Gustavo, tem como levar para o PowerPoint e continuar interativo? Boa pergunta, Gustavo. O que a gente tem, normalmente a gente faz, pega o link, né? E aí a gente usa o link. Agora você está querendo ter uma apresentação de PowerPoint, né? E aí juntar nisso aí. Eu acho que é possível fazer, mas eu nunca testei isso aí. Mas eu vou dar uma checada e eu te falo, tá bom, Gustavo? Boa pergunta. Eu vou só dar uma saidinha e já volto, pessoal.
Bom, pessoal, estou voltando aqui. Eu gostaria de convidar alguns colegas para convencer a diretoria, que somos todos nós aí, em relação à situação da empresa em termos dos recursos humanos, ok? Então, eu vou convidar algumas pessoas que já marcaram aqui como presença, de tal forma que elas possam ajudar nesse processo aqui, tá bom? Então, é importante aí nesse modelo de Tolman que a gente está falando, primeiro você vai falar para a diretoria qual é a sua tese, o que você quer convencer eles. Então, não é simplesmente eu vou ficar descrevendo os dados como se eu estivesse falando com uma pessoa com deficiência visual, e sim interpretando os dados. Então, você tem uma tese que a empresa está bem, ou está mal, ou está média, aí você pega alguns dados e mostra que aqueles dados, eles remetem a essa situação da empresa boa ou má, ok? Então, essa é a ideia dessa comunicação, não é simplesmente descrever os dados aí, tá bom? Então, vamos lá. Eu só vou chamar aquelas pessoas que marcaram aqui a, a, a presença aqui, de tal forma que a gente pode confirmar as presenças aí, tá bom? Vamos lá. Pedro Henrique Amorim. Oi, tô aqui. Você chegou a fazer o vídeo? Cheguei sim. Ô Pedro, então a turma toda aí, você não está vendo aí tudo, mas eles fazem parte da diretoria da maior empresa da América Latina aqui, e você como analista de dados da empresa, tá? O cara mais importante na parte de dados, tem que convencer os caras da situação. Primeiro você vai descrever, falar qual é a situação da empresa e mostrar alguns dados que vai tentar convencer a empresa, e depois você finaliza, vocês têm que sugiro fazer isso ou não. Embora não é a função do analista dos dados propor soluções para as coisas, mas a gente pode também dar alguns palpites aí, né? Então vamos lá, você quer apresentar alguma coisa para a diretoria, algum desenho, alguma... A diretoria está esperando aí, muito Vou apresentar ansiosa. o meu Power BI para a galera. Vamos lá. Só um minutinho que, né, muitos arquivos abertos, o computador chora. Qual que é a empresa aí? A empresa é a Gretel, né, que faz madeira e doce. Opa! É uma empresa alemã, assim. Esse é de No Conto de verdade? Fadas. Não, inspirado no Conto de Fadas. Então tá bom. Então vamos lá. Vamos lá então. Bom dia, pessoal. Eu sou o Pedro, né? Estou cuidando da parte de gestão de pessoas da empresa. E, bom, a gente tem aqui vários dados. A série histórica que eu analisei foi desde o momento da fundação da empresa, lá em 1970, até o final do século passado, né? Então, até o ano 2000. E a gente tem aqui vários dados. Como vocês podem ver, uma coisa bastante positiva sobre a empresa é a igualdade de gênero dentro da empresa, que a gente tem aqui que, basicamente, na maioria de todos os cargos, dentro dessa série histórica que a gente analisa desde o século passado, a empresa tem uma igualdade de gênero bastante presente, bastante demarcada, e sempre bastante próximo das porcentagens 50-50. Isso é muito importante para a empresa, né, e para a sociedade como um todo. Mas a minha maior preocupação que eu tenho tido analisando esses dados foi em relação ao desenvolvimento do plano de carreira das pessoas dentro da empresa. Isso se dá por alguns motivos, em especial eu vou analisar aqui os cargos e em relação ao turnover. O turnover da empresa ele é de 7,26%, não é um turnover muito alto, mas quando a gente começa a analisar pelos cargos, a gente pode ver aqui, por exemplo, os estagiários, o turnover deles é bastante baixo, 3,6%. O de gerente é um pouco acima, mas também é baixo. A gente segue, né, nessas questões de proporcionalidade em relação ao gênero também. E o que acontece é que quando a gente vai para os cargos de analista, esse turnover sobe, e para o coordenador, esse turnover sobe ainda mais. E aí um turnover já até acima de 10%, que é a minha grande preocupação, porque a gente
para pensar em relação à empresa que, se a gente tem aí um processo de ascensão de carreira dentro da empresa, no qual, quando as pessoas começam a subir de cargo, então elas passam de estagiário, analista, para coordenador e depois gerente, e justamente no passo de coordenador a gente tem um turnover muito alto, como vocês puderam ver aqui quando a gente seleciona, isso significa que talvez o plano de carreira que a gente tem desenvolvido ao longo do último século, né, ele precisa ser remodelado e retransformado para que as pessoas que a gente está contratando, de fato, se mantenham dentro da empresa e consigam entregar resultados, né, e consigam criar cada vez mais... Opa, desconfigurou aqui. E consigam entregar cada vez mais resultados e fazer parte da empresa como se fosse, de fato, uma família, né, construindo uma cultura forte e consolidada para toda a companhia e assim fazendo com que a gente continue entregando, como a gente faz há séculos, o melhor dos nossos produtos para todos. E essa é a minha apresentação, pessoal. Muito obrigado. Nossa, Pedro, muito bacana aí. Mas eu tenho umas perguntas aí, ô Pedro. A primeira delas, que eu estou imaginando que você falou que o coordenador está com um turnover muito alto, né? Isso. Então, talvez eu estou imaginando que a gente está capacitando as pessoas e depois, na hora que eles ficam bons, eles caem fora, né? Uhum. E eu queria que você comentasse um pouco, que eu estou muito preocupado com essas filiais aí. Eu não sei se a gente está com muitas filiais, algumas boas ou ruins, se a gente deveria fazer alguma coisa em relação às cidades para ver se tem alguma diferença entre eles, ou seja, os processos assim estão sendo feitos diferentes. Você tem alguma coisa a falar para mim, selecionando as cidades, para ver se tem alguma diferença, ou se isso é só regional mesmo, ou você acha que a gente precisa fazer alguma coisa aí? Tá, ó, eu tentar te responder, eu acho interessante a gente tratar sobre o problema, né, que é justamente o fato dos coordenadores, né, e a gente vê que eles estão bem mais presentes na cidade de São Paulo e aí depois a cidade de Recife e Rio de Janeiro. Então, acho que seria interessante para que se analisasse esses pontos, analisar justamente os dados em relação a São Paulo. Como você pode ver aqui, o turnover da cidade é menor, e aí a gente vamos passar para as outras. Recife é menor também e Rio de Janeiro é onde está o maior problema, talvez. Quando a gente vem aqui, que seria quando a gente separa aqui, ó, coordenador, Rio de Janeiro está aqui em terceiro, e se a gente triangular os dados, coordenador e Rio de Janeiro, a gente vê aqui um turnover gigantesco, né? Então eu acho que a grande parte desse problema, né, que está puxando esses dados para cima, está concentrado na cidade do Rio de Janeiro. E eu acredito que a estratégia de remodelação, ela deve se concentrar em especial voltada, como você disse, para essa capacitação e para a manutenção dos membros, né, dos coordenadores para a cidade do Rio de Janeiro, para a nossa filial que a gente tem lá na cidade. Nossa, muito obrigado, viu, Pedro Henrique? Legal. Eu não vou chamar mais ninguém, não. Vou fechar com chave de ouro essa aula aí. Foi muito legal a sua apresentação. Mas você percebe, ô Pedro, que realmente esse Power BI, ele tem, ao contrário do Excel, que é muito estático, né? Você consegue conversar com o pessoal da diretoria, discutir, eles vão perguntar, e aí você existe essa possibilidade de interação, ao contrário do Excel, né? Que eu acho que isso é muito bacana, mas ficou boa. Você colocou também a cor verde, que você está trabalhando aí com madeira, alguma coisa desse tipo, então isso mostra alguma sintonia em relação à fala e os desenhos aí, né? Então é isso, pessoal. Não vamos continuar, não. Tá bom por hoje aí, foi muito legal aí. Tá bom? Pessoal, era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Só até o final dessa aula aqui, eu vou já fechar essa avaliação, portanto, eu solicito que vocês façam a avaliação de 2 colegas, mais autoavaliação, até o final dessa aula aí. Então, são só 2 pessoas, e eu acho que o tempo é suficiente aí. Legal, Pedro. Obrigado, viu? Você já ganhou uma vida aí no joguinho, viu? Maravilha, maravilha. Alô, até mais. Tchau, pessoal. Obrigado. Falou, professor. Abraço. Tchau, tchau.
Ô, Dutra, Pois não. eu perdi logo o comecinho da aula, acho que aquele momento de tirar uma dúvida. Eu poderia tirar uma dúvida agora com você? Pois não, claro. Eu acho que é facinho a dúvida, mas Deixa eu só, eu vou parar aqui, porque aí você fica mais à vontade, aí pode perguntar qualquer coisa. Mas é algo bem simples mesmo. Ó. Você consegue ver aqui o meu dashboard? Espera aí só um pouco.